A cidade amanheceu em pânico. Uma correria de um lado para o outro como nunca houve antes. Aquela igreja estava em chamas e os moradores se mobilizaram para apagar o fogo. Quer saber como termina essa história? Então fica comigo até o final do vídeo que eu te conto. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Você saberia dizer o que significa avivamento? Qual a sua importância? Por que é tão necessário para nós? E quais as características de uma igreja avivada? Vamos lá. Avivamento é um ato soberano de Deus, provando que Ele é o sustentador da igreja. Ah, agora entendi. Não, você ainda não entendeu. Mas calma, eu vou te explicar. A palavra avivamento implica dizer estar mais vivo, ou seja, ativo, atuante, em movimento. É alguém que contribui para o crescimento do reino de Deus. O verdadeiro avivamento é conduzido pela Bíblia, por uma vida de obediência à palavra de Deus, de oração, de comunhão com a igreja e com Cristo. A fonte é Deus. O agente é o Espírito Santo, que outorga poder, sabedoria, direcionamento, temor e dons espirituais para a igreja ser parecida com Cristo. O avivamento incendeia a igreja e a igreja incendeia o mundo. Um povo avivado jamais será um povo falido. Continuará caminhando de força em força, fé em fé, recebendo graça sobre graça, sendo transformado de glória em glória até chegar ao lar permanente, a casa do Pai. Portanto, não existe avivamento bíblico fora das Escrituras e sem vida com Deus. Esse suposto avivamento é falso e mentiroso. O fruto é podre e cheira mal. Precisa ser rejeitado. Mas me diga aí abaixo, qual sua opinião? Ela é muito importante para nós. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se. Não custa nada, é de graça. Ative o sininho e compartilhe com outras pessoas. Isso nos motiva a continuar com o trabalho. Voltemos ao assunto. Por que você acha que a nação brasileira precisa ser avivada? Porque estamos mergulhados em uma crise sem precedentes. A nossa nação nada fica devendo a Sodoma e Gomorra. Valores morais estão sendo descartados. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado. E o casamento, então, está desacreditado. E o divórcio a cada dia mais estimulado. Leis que ferem princípios bíblicos são aprovadas constantemente com muita facilidade. Atrações imorais são estimuladas e maquiadas com cores bem atraentes em nossos televisores sem nenhum obstáculo. O sexo no namoro é apenas mais uma aventura da nossa juventude. Milhões de abortos são realizados todos os anos, como se tudo fosse normal. E nós, como igreja, representante de Cristo na terra, será que estamos envolvidos nessa peleja? Ou dormindo no sono da letargia, enquanto o inimigo semeia o joio em nosso meio? Pois uma igreja avivada, ela é movida, guiada, guardada e fortalecida pelo Espírito Santo. E para isso, é preciso ter intimidade com Ele. Veja bem o que está em Atos, no capítulo 2. De repente, veio do céu um som como que de um vento, veemente e impetuoso. Observe bem. A origem de um avivamento bíblico é o céu e não a terra. O agente é o Espírito Santo e não o homem. Aquelas pessoas reunidas naquele lugar foram tomadas pelo poder de Deus e tiveram as suas vidas transformadas do alto da cabeça à planta dos pés. A igreja dos dias atuais, ela precisa desse fogo. Fogo de Deus que devora a palha sem destruir o fruto. Lembra de Moisés no Monte Horebe? A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Fogo de Deus que nos torna mais limpos, que nos purifica e que nos deixa mais úteis para o trabalho no Senhor. Ouça bem essa história. Numa cidadezinha, havia uma pequena igreja, que há muitos anos se encontrava ali. Porém, essa igreja não atraía os moradores daquela cidade. Ninguém se importava com a mensagem que era pregada por essa igreja. Certo dia, porém, a cidade amanheceu em pânico. Uma correria de um lado para o outro, como nunca houve antes. Aquela igreja estava em chamas
e os moradores se mobilizaram para apagar o fogo. No meio da multidão estava um ateu. Ele era vizinho da igreja, estava jogando água e ajudando como podia. De repente, um membro da igreja, muito surpreso, lhe disse: "O senhor por aqui? É a primeira vez que te vejo nesta igreja." O ateu então respondeu: "Mas também é a primeira vez que esta igreja pega fogo." Ou seja, se quiser atrair pecadores, a igreja precisa estar em chamas, que é o fogo do Espírito Santo, que incendeia corações e transforma vidas. É por isso que a nação precisa urgentemente ser avivada, e para que isso ocorra, é necessário a ação do povo de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Crônicas: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. No avivamento, a igreja prepara o caminho do Senhor, endireita as veredas, e toda a terra vê a salvação de Deus. Quando o fogo de Deus cai sobre a igreja, multidões são salvas do fogo do inferno. Que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe a cada dia mais. Me diga aí se você realmente aprendeu com esse vídeo. E não se esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas também. Até o próximo vídeo!